noite! Iniciando aqui mais uma live de quarta-feira, um horário diferente para falar com vocês. Hoje o nosso tema, o outro lado da codependência emocional, que na verdade é a codependência que muitas pessoas não conhecem. A gente tem pouco material sobre isso, hoje está se falando mais, mas é algo que na verdade, a gente não sabe que tem, né? Sempre as pessoas, quando a gente fala do outro lado, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos esperar aqui o Insta notificar que nós estamos ao vivo. E você que depois, eu sei que você assiste gravado, o pessoal pede para que eu possa deixar gravado para que vocês assistam depois. Tem muita gente que esse horário ainda não chegou do trabalho, então você pode adiantar um pouquinho para você pegar sim o conteúdo. E eu acredito que essa live vai fazer muito sentido para o conteúdo que você já gosta, que você conhece aqui, que eu trago sempre para vocês. Boa noite vocês que estão chegando, faz muito sentido, né? Então se o conteúdo que eu sempre estou postando aqui chega até você, ressoa para você, então essa live é para você. Então fica aqui e já chama as pessoas para virem também. Então compartilha, pega esse aviãozinho, esse desenho que tá aí de um aviãozinho, são sempre as pessoas que você tem aí a tendência de estar sempre compartilhando os memes, você tá sempre aí mandando coisas interessantes, então mande também, encaminhe essa live para que mais pessoas possam estar aqui e terem, né, acessarem esse conhecimento, até porque a gente não sabe que a gente tem essas questões, vamos dizer que o outro lado da dependência emocional não é um transtorno, não é uma doença, mas sim um comportamento disfuncional. Um comportamento que impede que a gente tenha relações saudáveis, impede que a gente tenha, né, que a gente seja um adulto saudável. Boa noite, Ju, Dé, Bruna, que bom, Karen está aqui, a Fabi, que legal, a Mari. Por quê? O que acontece, né? A gente sempre acha, né, que a gente não tem problema, que o codependente emocional não tem nada, né? Sempre quem tem problema é o outro, sempre é o outro que precisa de mais ajuda, o outro que precisa ser salvo, e o codependente ele tá ali, ele não sabe, né, o que fazer da própria vida, ele tem uma dificuldade muito grande de assumir o protagonismo da própria vida, de saber aquilo que ele quer. O que ele quer, se ele sonha, se ele não sonha, ele não sabe sonhar, é como se ele tivesse a ambição castrada. Então, esse é uma das questões mais difíceis da pessoa perceber, porque ela está sempre disponível e à disposição para as pessoas, né? E eu até já fiz um post aqui que eu estou sempre disponível para as pessoas, mas não à disposição. E já o codependente, ele está sempre disponível, é aquela pessoa que não faz nada para ela, mas se alguém ligar à noite ou ligar muito cedo e falar para ela, olha, eu preciso de você, eu preciso de ajuda, essa pessoa vai estar lá de prontidão. É aquela pessoa que se você precisar de algo, você sabe que você vai ligar, ela vai estar ali disposta, ela vai estar ali sempre ali à disposição de você para salvar você, para tirar você desse lugar. Só que o que acontece? O preço é muito alto. Eu deixei aqui até uma enquete, algumas de vocês responderam e falaram sobre essa questão. O quanto isso mexe com vocês, muitas já sabem qual é o lugar que vocês estão, outras percebem salvando muitas pessoas, outras estão no lugar de serem salvas, outras pessoas compreendem que estão no lugar e fazem, são úteis, né? Tem ali um benefício com o outro porque vão receber amor. E por qual motivo isso acontece? Quando a gente nasceu, é muito importante que você tenha, né, você que me acompanha, já ouviu falar, mas é importante que eu fale aqui para você. Então, essa pessoa, né, ela nasceu no momento onde os pais e principalmente a mãe, ela não estava disponível afetivamente para aquela criança. Em algum momento ela estava olhando para outro lugar, ela estava ali direcionada com atenção ou para um pai que tinha uma dificuldade ou uma situação com a avó. Então, sempre aquela criança ela chegou no movimento, ela chegou no núcleo ali dela, do sistema familiar, aonde os adultos que tinham ali que estar disponíveis para ela não estavam. E ela entendeu que ali, para ela ser vista, para ela se sentir amada, valorizada e reconhecida, ela tinha que chamar a atenção de alguma forma. Ela tinha que ser a solução daquele problema. Então, se já tinha um problema ali, o que acontece? Ela vai precisar ser a solução. Que bom que vocês estão chegando, que legal,
todas vocês estão aqui. Eu já até perdi, né? Porque vai entrando aqui várias pessoas. Então, quando a gente entra nesse lugar, quando a gente acessa esse lugar, que a gente chegou no momento onde tinha ali uma adulta que não estava disponível afetivamente para a gente, é aí onde a gente vai criando esse modo de funcionar, essa programação interna, que eu tenho que olhar para o outro, que eu estou aqui, só que eu estou sempre a serviço do outro, eu estou sempre salvando uma outra pessoa, que na verdade tem um problema, sim, só que eu não me reconheço nesse lugar. Por isso que a maioria das pessoas não se reconhece nesse lugar da salvadora, nesse lugar, às vezes até de uma pessoa narcisista, sim, porque às vezes o salvador está nesse lugar no sentido, muitos pais, o que eu observo hoje nas pessoas que vêm pro atendimento comigo, são pessoas que estão em um lugar que não assumem as rédeas da própria vida, mas estão ali cuidando, elas se veem dessa maneira, elas não foram cuidadas na infância e hoje elas cuidam das pessoas, mas com uma intenção, às vezes para se vingar, então elas estão ali no movimento de cuidar dos pais, mas ela faz naquela postura de arrogância, na intenção de você não cuidou de mim, mas agora eu cuido de você, olha só como eu sou boa. E às vezes a pessoa ela não se percebe nesse lugar, ela não se percebe nesse lugar de controle, porque quando a gente cuida demais, quando a gente quer salvar demais, nós não sabemos cuidar da gente. É um movimento, como eu falei, a pessoa tá ali, liga aí uma amiga, liga fulano, ciclano, o que acontece? Ela esquece dela, ela tá ali a serviço de levar o outro. É como se fosse a motorista, tá sempre levando para os outros, as pessoas para os lugares, para onde elas querem, auxiliam a realizar o sonho do outro, mas o sonho dela, ela não consegue estabelecer esse limite. Ela tá ali com aquela ambição castrada, ela não consegue sonhar. E eu pergunto para vocês hoje, aonde vocês estão? Em que lugar que vocês se reconhecem? A Cris chegou aqui falando que tá atrasada. Não, você chegou no momento certo, Cris. Então senta e respira. Então percebam, eu gostaria muito de saber de vocês aqui, aonde que vocês estão, né? É muito importante quando a gente se reconhece. Quando eu falo inicialmente desse movimento, quando vocês sentem que chegaram na família e a família não estava ali disponível para cuidar, porque nós somos seres dependentes no início da vida. Então, a nossa personalidade, as nossas dores, os nossos recursos, eles são sim formados até os nossos 7 anos de idade. Então, se a gente teve um trauma, uma situação ali, uma necessidade que a gente sentiu que não foi atendida, logo nós vamos ter ali aquela impressão, aquele movimento, aquela dor, que se a gente não tem consciência, a gente vai fazendo com que a gente veja essa dor se retraumatizando. Por isso que eu sempre falo que nós precisamos hoje ser o adulto que a nossa criança não teve. Porque qual que é o movimento? Se eu estou salvando demais, o que eu faço? Eu continuo não olhando para mim, eu continuo não olhando para a dor daquela criança que tinha uma necessidade que não foi atendida. Mas eu estou sempre aqui para atender todo mundo, eu estou sempre aqui para fazer tudo para todo mundo. Logo, quando vai chegar a minha vez? Quando vai chegar a minha vez que eu vou realizar o meu sonho? Sendo que eu estou aqui sempre disponível, à disposição para todo mundo. Então, é nesse lugar onde eu gostaria de que vocês levassem a atenção. Que quando vocês estão nesse lugar de ajudar a salvar demais o outro, né, nessa obsessão, o que acontece? Você continua se colocando no lugar de não atender às suas necessidades, terceirizando as suas emoções, pegando aquela sua criança e colocando no colo de outras pessoas. E as outras pessoas estão adoecidas, as outras pessoas estão em outro movimento, logo elas não estão conectadas a você. E como eu postei hoje, né, se vocês leram ali a página do livro que eu postei, o que está falando? Né? A pessoa que é ajudada demais, ela vai embora, ela vai ficar com raiva, porque imagina você querendo ajudar, fazer e acontecer, puxar aquela pessoa, aquilo é incômodo para você porque é pesado para você, logo para aquela pessoa também é desconfortável, a pessoa que você está puxando para sair do buraco. A gente não sabe se ela quer sair do buraco, até porque tem problemas que algumas pessoas escolhem ter porque de alguma maneira elas têm ganho, elas precisam daquele problema para sobreviver, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. A Cris, aqui, a K colocou, controladora, sinto que estou em desequilíbrio, que está controlando demais.
A Fabi já coloca, já fui muito dependente e codependente, porque esse movimento oscila, né, Pri? Sim, a gente sai de um lugar, a gente sai de um banco e senta no outro. A gente tem, sim, essas tendências e é sempre nesse movimento. Alguém vai atender a minha necessidade? Será que agora alguém vai olhar para mim? Será que agora eu me permito ser vista? Aí a Débora colocou, só reconheci isso quando ultrapassei o meu limite. É isso mesmo. Porque chega assim a ser, a gente se coloca nesse lugar da boazinha. A gente acredita, e eu já estive nesse lugar. Eu achei que eu estava ajudando, eu achei que eu estava ali num processo, não. Essa pessoa precisa de ajuda. Como ela não quer me ajuda? Mas eu estou aqui disposta a ajudar, mas ela precisa, ela está numa situação de vulnerabilidade. Mas eu ajudando aquela pessoa, eu estava estragando o plano de vida dela. Ela queria estar naquele lugar, ela queria estar sentada naquele lugar. E eu estava ali, puxando, querendo puxar, então estava sendo desconfortável para mim, porque estava pesado, eu estava puxando e ela puxando. Então imagina, como que fica esse movimento? E quando a gente solta o outro, quando a gente compreende que aquele problema não é nosso, nós não vamos tirar aquela pessoa daquele lugar, porque de alguma maneira ela tem um ganho com isso, soltou. Então, em algum momento pode ser que ela até vai agradecer. Nossa, me liberou. É isso que eu quero viver. E a gente precisa estar num lugar e adotar uma postura de respeito e olhar para o outro com uma aceitação de que o outro está escolhendo viver aquilo. E ele está se colocando naquele lugar, porque a gente sempre escolhe, né? Ai, a Tati está aqui, Pri, estou na posição de ser salva. Então, e aí você percebe, também é pesado, alguém fica ali tentando tirar. Então, perceba, Tati, agora, nesse momento, qual é o ganho, né? Qual é o ganho? Será que é a minha criança querendo ser atendida, querendo ser vista? Eu estou colocando a minha criança no colo dessa pessoa para que essa pessoa me salve? E aí fica uma relação disfuncional, porque sempre tem o dependente e o codependente. Aqui a Fabi, ela se identificou, ela já faz um trabalho de autoconhecimento, então ali ela já percebeu as dinâmicas dela. Só que às vezes acontece muito de uma pessoa ser codependente, aquela que salva, e o dependente. Então, e esse dependente, ele pode ser um dependente alcoólico, ele pode ser de substâncias, né, químicas, né, drogas, pode ser uma pessoa com compulsão alimentar, compulsão sexual, N compulsões, todas essas questões que envolvem excessos, né? E até situações às vezes menores, mas que a pessoa está ali sempre no perrengue. Deixa eu ver aqui, a Fabi colocou, é uma prisão que a gente sozinha não consegue sair. É isso mesmo, porque a porta ela está aberta sempre. Né? E às vezes o que impede aí, né, é uma questão emocional, é uma prisão emocional que a gente se coloca. A Pri coloca, estou naquela parte que salva demais. A Cris é a pergunta que estou me fazendo nas últimas semanas, porque tenho feito pelos outros e me perdi. Estou procurando redescobrir os meus sonhos, minhas vontades e os meus objetivos. Muito bem, Cris, é isso mesmo, é aprender, né? Então, a pessoa que ainda não assumiu as rédeas da própria vida, de saber aquilo que ela quer, o que ela gosta, qual é a comida que ela gosta, porque uma das coisas é a gente fazer a comida que todo mundo gosta, é comer no restaurante que a pessoa, né, que está ali do nosso lado gosta. Não, tá tudo bem. Ai, você tá no mercado, alguém vem passa na sua frente na fila. Não, tudo bem, ainda não é minha vez. E a gente vai se deixando, porque a gente não sabe, né? A gente não sabe não fazer diferente, até porque é um mecanismo de defesa, de sobrevivência que a nossa psique criou, porque de alguma maneira a gente precisava ser vista. Então tinha que ser aquela boazinha ou era aquela criança que precisava adoecer para receber o afeto dos pais, da família. Alguém ia atrás. Então ficava doente, a professora ligava da escola, olha, vem buscar sua filha. Ah, ela tá doentinha. Então aquelas crianças que foram mais doentes, elas entram nesse lugar da dependência, porque sente que de alguma forma também não estão recebendo atenção. Então tá a todo momento, então aquela criança, né, e aquele adulto, qual é o movimento, né? Então tem uma intenção ficar doente, eu tenho uma intenção quando eu tenho um problema, porque aquilo vai me tirar de algum lugar. Né? Aqui a Stephanie coloca, Pri, e se a pessoa pede muita ajuda? Tudo que vai fazer precisa de você. Isso aí já é uma dinâmica. Quem pede muita ajuda é o dependente.
E quem está ali sempre disposto, à disposição para ajudar, é o codependente, né? Então, um se sente visto e amado pelo outro. Olha, então ele me ama quando eu estou aqui nesse perrengue. Logo, olha só como eu sou importante. A pessoa lembra de mim para ir lá ajudar e a salvar essa pessoa do perrengue. E a Fabi coloca, verdade, Pri, uma pessoa se afastou de mim talvez porque ela não quer sair do buraco e eu queria ajudar. Pois é, porém hoje não me afeta tanto, que bom. E é importante porque a partir do momento que você vai e solta, começa a soltar a mão das pessoas que você está salvando, soltei. E agora, como que é eu cuidar de mim? Porque a vida vai sobrar. O tempo vai sobrar e muitas pessoas não sabem o que fazer com esse tempo. Porque esse tempo gera, sem perceber, uma culpa. E agora? Nossa, eu tô aqui com tempo, eu poderia estar fazendo alguma coisa, eu poderia estar ali ajudando, fazendo. Só que a nossa ajuda, a ajuda da pessoa que está do outro lado da dependência emocional, é uma ajuda tóxica, é uma ajuda controladora, porque tem que ser do nosso jeito. Tem que ser do jeito que a gente acredita. Então, se eu vivo assim, se eu guardo dinheiro, você tem que guardar dinheiro. Se eu cuido da minha saúde e faço atividade física, você também tem que fazer. Se eu como saudável, você também tem que comer. Então, a gente coloca situações, a gente entra num lugar, numa postura de arrogância tão grande que a gente faz com que o outro também venha nessa mesma pegada. Então, se eu vivo assim, você também tem que viver assim. Então, eu vou fazer, eu vou ajudar você, eu vou te salvar. Só que você vai ter que, né, dançar a minha música. E isso é muito tóxico, é abusivo, né? É narcisista, né? Isso. E a Cris colocou, ainda não tive tempo de ler seus stories, parei de trabalhar agora, mas vou mais tarde. Isso mesmo, vai lá e dá uma olhada. A Jubes coloca, eu tenho muita dificuldade de largar a pessoa, muito, por mais que eu saiba que não é um problema meu, algo mais forte, queria que não passo a abandonar. É assim mesmo, é como se assim, você toma a responsabilidade da vida do outro para você. É como assim, não, eu vou para esse lugar, eu vou fazer, só eu posso ajudar. Por quê? Porque eu vou abrir mão realmente da minha vida para salvar o outro. Então fica assim, imagina aquele peso, o que não tá ali no movimento de ser salvo, porque ele tem um ganho com isso, e você. Então olha só a luta, né, pesada que eu tenho que fazer. E aqui a Débora coloca, meu pai no espectro autista com dificuldade de comunicação, olhar nos olhos gerou carência enorme de ser vista. Olha só, Débora, é isso mesmo, porque de alguma forma, né, você buscava e você não tinha. Então, olha só, quando você entra nesse movimento de se olhar, de olhar para você e falar, não, agora sou eu, porque senão o que a gente vai fazer? Se eu tive essa carência, se logo essa minha necessidade, quando eu era criança, não foi atendida, o meu movimento é alguém vai precisar me ver. A gente não sabe não ser vista, não ser amada enquanto criança. Em algum momento alguém precisa me ver, alguém precisa me amar. Então, qual é a estratégia de sobrevivência que eu vou criar aqui? Então, qual que é a modelagem que eu vou fazer? Qual é o condicionamento? Então, eu percebi que eu fazendo isso, eu tenho atenção. A criança percebe quando ela fica doente, ela tem a atenção dos adultos. Por mais tóxica que seja, mãe brava porque saiu do serviço, tá? Mas está ali, ela recebeu. Era o pouco, mas estava ali. Aqueles pais que agridem, mas agride um dia no outro, traz o doce que ela gosta e ela vai aprendendo essas dinâmicas disfuncionais. E aí sabe o que acontece? Na vida adulta, ela não sabe diferenciar um relacionamento saudável de um relacionamento tóxico e abusivo. Quantas pessoas que você vê e testemunho, amigas que você olha, nossa, ela me contou a situação que ela passa, imagina, eu não aguentaria um terço. Só que a gente não sabe qual foi a maneira que ela aprendeu a ser amada. A gente não tem ideia de qual foi a dinâmica, aquele contexto, tudo velado naquele sistema familiar. Aí a gente olha de fora, nossa, eu não duraria ali um dia naquele casamento, naquele trabalho, porque essas dinâmicas, elas não vão só para os relacionamentos afetivos, né? Isso também se conecta e a gente se vincula em relações de trabalho. A Cris colocou, outro dia saí de cena, vim para minha casa em outra cidade, chegou o final de semana, senti medo.
culpa, angústia, porque não estava disponível para os outros. Sua fala fez muito sentido para mim. Pois é. Então, quando a gente começa a perceber que quando a gente volta a atenção para a gente, parece que tem alguma coisa de errado, não, esse caminho, quando a gente começa a se priorizar, quando a gente começa a perceber que aquela relação ela não é saudável, ela pesa pra gente, ela machuca, a gente parece que precisa usar de algum problema para poder colocar limite, porque quando a gente percebe a gente se justificando demais, a gente com aquela dificuldade de falar não, isso mostra o quanto a gente está ali colocando o outro num lugar de muita importância e colocando a gente num lugar de que não, a gente dá conta que vamos gerenciar a emoção do outro, porque foi muitas das vezes foi isso que a gente fez. Nossa, a minha mãe hoje não tá legal. Nossa, meu pai chegou com uma cara feia. Meu Deus, né? Esse clima aqui, porque uma das coisas que a criança ela consegue sentir é o clima de indiferença, aquele clima de tensão e pressão ambiental que existe na família. Como vocês sabem, eu atendi por 10 anos as crianças, né? E aí a gente percebia nos desenhos da criança a pressão ambiental que ela conseguia sentir do pai e da mãe, porque muitos pais falam: não, agora eu não vou separar. Eu não vou separar porque o meu filho vai sofrer, o meu filho vai começar a ir mal na escola. Só que aí você começa a fazer o diagnóstico, porque eu ia nas escolas, o meu movimento era ir nas escolas, fazer triagem com as crianças da educação infantil, sabe? As crianças, né? Aquele é o prezinho, né? Quem tem aí mais de 40 anos, é aquele momento que a gente sai, né, do núcleo, né, do nosso sistema familiar e a gente vai para a escola. Ali é o melhor momento para a gente sentir se a criança convive, né, se ela está inserida num ambiente saudável ou não, porque o desenho é muito rico, tem muita expressão ali, não tem censura, porque o que acontece depois dos 7 anos de idade, por isso que a gente fala que os 7 primeiros anos a gente ainda consegue muita coisa, né? Mudar comportamento da criança, mas depois dos 7 anos já está instalado ali, já tem um mecanismo grande de censura, ela já está escondendo muita coisa, ela já está manipulando, ela já está. E assim, eu falo da manipulação não de uma forma pejorativa, que a criança é má, mas ela entendeu que ela é vista quando ela canta a musiquinha, né? E ela, quando ela fala aquela palavra errada que todo mundo acha legal. Tanto é que às vezes eu vejo, tem, né, hoje no Instagram, os memes, né, aquela menina Alicia, né, o quanto dá para sentir quando a mãe força ela a fazer algo e ela já tá ali cansada, e aí ela percebe, ali já está instalado um mecanismo que quando ela faz aquilo que a mãe quer, ela recebe atenção. Quando ela faz e a mãe não dá atenção, ela não é vista. Então ali ela já está entendendo que o mundo funciona em trocas. Ali naquele momento, para ela já entra na dor da manipulação. Então o que acontece? Se ela vai entendendo, ela já vai percebendo que, então assim, para eu ser amada, reconhecida e valorizada, eu tenho que viver em trocas, eu tenho que viver, eu tenho que entregar alguma coisa para que o outro me entregue. Então, em que momento que você se sentiu nesse lugar? Né? Em que momento a gente estava ali percebendo a tensão da mãe, aquela cara de tristeza da mãe, e nossa, mas eu tenho que estar aqui gerenciando a emoção da mãe, eu vou invalidar o que eu estou sentindo. Não, a minha mãe falou que é besteira, que não. Não, e aí aonde que a gente fica segura com as nossas emoções? Quando a gente deixa, né, que o outro fique feliz. E aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Deixa eu ler aqui o que a Fabi está falando. A Fabi colocou: eu já transitei nos dois e hoje preciso estar constantemente me vigiando para não ter esse comportamento. Sim, como eu falei, né, Fabi? A dependência emocional, a codependência não é um transtorno psicológico, mas é um comportamento disfuncional. Logo, é um comportamento que não funciona, que não é saudável, que faz com que a gente se vincule com relações que não são saudáveis, né? Então, quando a gente tem essa consciência, aí a gente vai entrar no movimento de orar e vigiar, né? É de aceitar, porque o que pega pra gente? Se a gente tá nesse lugar, tem muito controle, tem muita manipulação, porque foi assim que a gente aprendeu a ser amado. Porque logo tinha aí pessoas que não estavam disponíveis e a gente tem que perceber isso. Qual foi a programação interna que eu trouxe para mim?
Qual foi o movimento que fez com que eu me modelasse? Como eu falei, as crianças já na fase de 3, 4, 5 anos, ali elas já conseguem sentir. E aí os pais ficam imaginando, não, mas eu não vou separar porque isso pode causar um problema no meu filho, mas aquela tensão, aquilo que não é falado, mas que está no ar, você já sente ali, a criança já está percebendo, ela já traz para você nos desenhos, ali está tudo muito rico, muito claro, por quê? Porque não tem repressão. E aí depois, como eu falei, depois dos 7 anos, é aonde ela vai percebendo, ela vai invalidando o que ela está sentindo para deixar o outro num lugar de conforto. E aí eu pergunto para vocês, imaginem vocês em um lugar, em uma reunião, e tá todo mundo ali conectado à pessoa que está fazendo a palestra. E você chega, já tá cheio os lugares, mas você percebe que tem um lugar próximo da porta e você vai lá e senta. Fica ali confortável. E aí você percebe que começam a chegar outras pessoas. E as outras pessoas começam a ficar de pé. Por quê? Porque o lugar já está cheio. Qual é a sua reação? Você fica desconfortável? Ou você finge demência e fala, eu cheguei, tinha um lugar e eu vou ficar aqui, eu vou aproveitar. E aí, dependendo de se você respondeu que você fica desconfortável por ver o outro em pé, quem é que tá aí? É o outro lado da dependência, que é a codependência. Então, se você sempre está percebendo o desconforto do outro, se você é aquela pessoa, eu sempre adivinho o que o outro quer, eu sempre sei agradar as pessoas. Quem é você? Quem é você na fila do pão? É uma pessoa que logo consegue definir e detectar o desconforto no outro, mas não consegue detectar o que realmente acontece com você. Você não sabe quando você fica insegura, você não sabe quando você está confiante, você não sabe o que é tristeza, o que é raiva, porque fica tudo camuflado. Por quê? Porque o seu olhar, o seu olhar de raio-x é para o outro. Então você sabe tudo que o outro precisa, você agrada o outro, mas você invalida aquilo que você quer. Você deixa de ir no restaurante que você quer para comer a comida que o outro quer. Então sempre o tempero da sua comida é o outro quem coloca, nunca é você. E aí qual que é o mecanismo? É aprender a começar a sentir qual é o desconforto. A Karen já colocou. Eu fico desconfortável. A Fabi continua sentada. Isso hoje, porque no passado eu levantaria. Pois é, a Pri colocou, eu fico desconfortável. É claro que em determinadas situações a gente vai ter ali uma consciência, de levantar, dependendo aí da idade da pessoa que chega. Mas eu quis trazer para vocês até para que vocês possam sentir aí o quanto vocês têm muito mais conexão com o outro, vocês ficam felizes quando você agrada, quando você está ali vendo o outro feliz. E isso é muito perigoso, porque esse lugar faz com que você não assuma o protagonismo da sua vida. É como eu estou sempre fazendo para o outro e eu coloco a culpa no outro, porque o outro vai ter que fazer aquilo que eu quero. Então é um lugar de controle, a gente não percebe. E eu sei que você não faz isso por maldade, porque foi o modo de sobrevivência, Foi o seu modo de você operar. Quantas vezes fiz coisas que eu não queria? Pois é, a gente acaba se anulando demais, a gente se perde tanto nas relações que a gente fica com saudade da gente, a gente esquece quem é a gente. Tanto é que tem pessoas que terminam algumas relações, ou que saem de casa, ou que o pai e a mãe falecem, dependendo de quem é aquela pessoa que ele salva, que ele cuida, não sabem o que fazer da própria vida. Então o filho sai de casa, meu Deus, e agora? A razão da minha vida foi embora, o que eu faço agora nesse lugar? Então, como que eu vou fazer? Eu preciso, e aí é um aprendizado. Então, eu preciso aprender a entrar num lugar e comprar coisas para mim. Eu atendi uma moça que ela falou assim, eu ia no sacolão e eu não sabia qual era a fruta que eu gostava, porque eu estava acostumada a comprar fruta
que o fulano gostava. Eu ia no mercado, mas o que eu gosto aqui? Mas eu fico feliz de levar algo que o outro goste. E assim, é sempre um equilíbrio. Não é que você não possa fazer isso uma vez ou outra, mas não sempre. Ou entrar numa loja e escolher a roupa mais barata, mas quando você vai dar um presente, você escolhe o presente mais caro, né? O produto mais caro da loja, mas você não se sente merecedora, porque não é esse lugar que você dá conta de estar. Então, se eu estou ali, se eu me priorizo, se eu faço as coisas para mim, logo venho e sinto a culpa. E a gente vai precisar trabalhar isso. Isso na terapia a gente fala muito. Você acessa a sua criança, você dá espaço para o outro ser quem ele está escolhendo, a vida que ele está escolhendo. Por mais que eu falo, não, mas vai cair no buraco, deixa eu te ajudar, deixa eu pôr aí uma ponte para você, mas ele vai precisar cair no buraco. E vocês lembram, né, no final do ano passado, eu tive uma situação que foi muito desconfortável, né? Foi fazer com que a pessoa, né, pegasse um atalho, mas nesse movimento eu, em vez de ajudar, eu acho que eu atrapalhei. E aí quando a gente entra nesse lugar, o outro vai embora, porque a gente impediu de o outro cair no buraco, para que ele não passasse por aquilo que a gente passou. Só que o que iria dar força para essa pessoa era sim passar e a ponte quebrar e ele cair, né? A pessoa precisava passar por aquela situação, mas a gente tá aí, né? É a vida, né? A vida ela é muito criativa, ela é sempre muito pedagógica, ela traz situações, ela repete situações, né? E a gente tá ali, né? Porque a gente ainda não mudou, a gente não passou de fase, porque a gente ainda precisa ver aquilo, a lição ainda não foi aprendida. Às vezes a gente desliza, né? Como a Fabi falou, né? Às vezes eu vou deslizar, né? Eu vou errar. Somos seres humanos, estamos aqui para se desenvolver. Mas o importante é que eu já tomei a consciência que eu sei que o outro está escolhendo viver aquilo e pelas histórias, a forma que a pessoa conta aquilo que ela está passando, a gente percebe se ela tem uma intenção. Porque tem gente, né, que a gente tem que aprender, é uma das coisas, né, a gente que quer fazer demais, a gente quer salvar, você tem que perguntar, a pessoa vem e conta um problema para você, né, então aí já é outro teste para você. Então a pessoa conta um problema, a sua tendência é fazer com que essa pessoa, né, é trazer já uma solução para ela, estrategicamente, não senta, faz isso, fala, mas a pessoa não quer aquele lugar, ela não quer se responsabilizar. Ela não quer tomar para ela a solução, ela quer ficar na manutenção do problema. Então, a gente consegue perceber quem é você. É aquela que fala aquilo que você está passando, ou você fala aquilo que você já está tentando fazer para sair desse problema. Então, tem uma intenção quando você pergunta, e é muito importante você perguntar para a pessoa, olha, você está me contando esse problema porque você quer que eu te dê uma solução, você quer uma opinião, ou você só quer falar sobre o problema, né? Então, por isso que às vezes a pessoa fala, eu não quero fazer terapia não, já tenho aqui um monte de amiga, a gente já conversa. Só que às vezes a gente está nesse lugar e a gente conta as coisas para as amigas e as amigas só reforçam. Ou elas vão querer resolver o problema para você, se tiver uma salvadora no grupo, ou elas não vão te pontuar no sentido, nossa, mas você, fulana, passando por isso de novo? Então, por isso que é bom ir para terapia, né, para pagar a sua terapia, porque o que eu também percebo hoje, não mais, mas eu acredito que eu já eduquei, né, o pessoal que chega, né, sempre tem um ou outro que é novo, que vem indicado, são as pessoas que vêm pedindo para que eu atenda o marido, ou a mãe, ou a filha. Não, você está incomodado, venha você para terapia, né? Você já se sentiu nesse lugar? A Stephanie colocou, ficaria sentada se pedisse para eu levantar, eu levantaria. Ela colocou aqui. Deixa eu ver aqui. A Fabi colocou, Pri, hoje parece que estou mais fria em relação às pessoas. Acho que sofri tanto que hoje em dia eu não costumo me apegar a muitas pessoas. É normal? Então, é normal até a página 2, né? Porque sabe o que pode ter ativado aí? A gente tem um mecanismo que chama protetor desligado, que ele é diferente do adulto saudável. Então, quando a gente se desconecta totalmente das nossas emoções, isso significa que tem algo que ainda não está saudável, mas é um mecanismo de defesa
que você ativou dentro de você para que você não sofresse mais. Então você tem que perceber, se você está fria totalmente e em nenhum momento tem picos de emoções, significa que você está num modo que ainda não é saudável, mas que você está buscando consciência para chegar no adulto saudável. O adulto saudável, ele sente, ele vai ficar triste, ele vai se incomodar, mas logo aquilo passa. Não tem aquela sensação, aquele desconforto que tinha antes. Sabe aquele impulso quando você vê já foi, já fez, já salvou, já falou aquilo que não era para ter falado. Então tem aí algo que você ainda está sentindo, você ainda tem um desconforto, mas você se mantém ali na sua postura, você aceita que tem ali uma salvadora querendo pular, né? Querendo colocar a capa. Agora, quando a gente está nesse modo, né, que a gente não quer sentir nada, que a gente se fecha, né, para tudo, aí é um lugar que não é muito saudável, porque aí você deixa também de aproveitar as situações, a vida, de conhecer pessoas. Então, é importante que você perceba aí, né? Começa a sentir o seu corpo, né? Então, escuta o seu corpo. A Lindsay colocou, Elisandro, olá, tudo bem? Eu vejo que toda vez que eu compro algo para mim, sou cobrada por não ter comprado para a pessoa da minha família, por exemplo, como se fosse uma obrigação minha cuidar deles e não quero esse peso. Toda vez que me priorizo, alguém cobra que eu pense neles. E apesar de me culparem, eu continuo me auto-priorizando, cuidando de mim mesma. Pois é. E é aqui nesse lugar, Lindsay, que você precisa observar se você está numa postura vingativa, né? Eu não sei se você chegou agora, mas acontece... Ah, o senhor colocou, cheguei agora, a Fabi colocou momentos apenas, mas vou olhar isso, olha mais para isso, Fabi. Perceba, o seu corpo vai ser o seu termômetro. Mas voltando aqui a falar da Lindsay, então, Lindsay, às vezes, né, você tá nesse lugar, mas que você entra numa postura de agora se vingar, de você mostrar para todo mundo aquilo que você está fazendo. Então, parece que tem uma intenção hoje. Então, perceba aí, veja se tem isso mesmo acontecendo ou se é apenas uma percepção que eu tô sentindo aqui. Porque quando o movimento é você olhar para tudo, como foi, né, o lugar que você estava e saindo de cena, né, se distanciando emocionalmente, geograficamente. Porque quando você fala dessa forma, parece que ainda tem uma ira dentro de você, ainda tem uma situação que não foi resolvida, tem algo que faz com que, sem perceber, você entre num lugar de vingativa, né, narcisista, de que agora, olha, agora eu vou mostrar para vocês que eu não estou mais nesse lugar de salvar ninguém, mas eu passo na cara de todo mundo. Então perceba qual é a sua postura, porque quando a gente ainda se incomoda, né, então isso significa que eles ainda estão no seu núcleo. Você, sem perceber, você ainda tem aí uma certa... Eles impactam o seu núcleo, né, de dependência e codependência. Tem algo aí que você ainda precisa olhar para isso, para que você possa ir se desconectando sem culpa, sem essa raiva. Vai ter sim em alguns momentos, mas quando isso ainda te incomoda, porque assim, não tem como a gente deixar o nosso sistema, e ainda mais com essa postura, quando você fala, né, dessas pessoas da sua família, não dá para esperar que eles tenham uma outra postura para você poder ir embora. Às vezes você vai olhar e você vai falar, não, eles são assim, eu vou olhar e vou aceitar aquilo que eles estão escolhendo viver. Esse é o maior respeito que a gente pode ter com o outro, é olhar e falar assim, é isso, né? E a partir de hoje eu não vou deixar que vocês interfiram nos meus sonhos, eu não vou dar essa liberdade de que o passado de vocês não vai interferir naquilo que eu tô sonhando, no que eu tô buscando para mim. Porque acontece muito, parece que o passado do outro começa a interferir nos nossos sonhos atuais. E aí onde a gente tem essa postura de ser vingativa, de entrar numa postura narcísica, de querer mostrar para o outro. Então perceba aí o que está acontecendo com você. Tem aqui o Fabrício colocou, Pri, acabei um relacionamento de 4 anos hoje e me sinto totalmente vazio. Acho que sou codependente. Pois é, aí é onde você precisa observar. Né? Você sente a necessidade porque o outro não está mais aí, você gostaria, né, de ter a companhia, ou a sua vida ficou, né, quando você fala vazio, porque você preenchia a sua vida
com a vida do outro, como que é a sua autoestima, porque o que acontece? Sabe aquela pessoa que ela começa a namorar e aí ela vai para a vida totalmente do parceiro. Então, Fabrício, veja se você fez esse movimento. Ela chegou na sua vida e você gostou de tudo aquilo que ela fazia. Nossa, então ela anda ela anda de bicicleta, eu vou andar de bicicleta também, vou comprar uma bicicleta. Ah, agora ela gosta de fazer trip, de andar nas montanhas. Ah, isso aqui eu também sempre gostei. E aí, quando essa pessoa vai embora, você viveu tanto a vida dela que você esquece quem você era. Porque assim, aí parece que você precisa. E agora? Cadê o outro? O outro me dava assim uma energia de vida. Porque às vezes você estava nesse lugar de estar sempre atendendo a necessidade e a expectativa do outro. E aí você entrou muito na vida dessa pessoa. E aí quando você sai, quem é? Quem é o Fabrício? Quem é ele nessa relação? Ele aparecia, ele tinha um protagonismo. Ah, ele tem a tribo dele, ele gosta das coisas, ele sabe gostar, ele sabe querer. Né? Quando ele chega no restaurante, ele sabe pedir a comida que ele gosta, ou ele fica lembrando que a ex que escolhia era a ex que pegava o cardápio, né? Então, isso vai falar muito de qual é o lugar que você está, né? Agora, a Stephanie coloca, eu. Então, é muito preocupante, porque acontece muito isso. A pessoa vai embora, e às vezes é o dependente, né? O dependente vai embora e o codependente fica sem saber o que fazer da própria vida. E agora, quem eu vou levar para os lugares? Né? Eu vou brigar com quem? Porque às vezes um beijo é melhor do que um tapa, mas o tapa é melhor do que nada. E é uma frase assim pesada, mas é o que acontece. Porque se na infância eu apanhei, eu tive ali também. Tinha o dia que minha mãe me batia, mas tinha o dia que ela trazia o chocolate que eu gostava. Tinha dia, meu pai passava um mês sem me ver, mas aí ele vinha no dia do meu aniversário e trazia um presente legal, passava um dia incrível. Quando eu tenho muito essas contradições, essa discrepância, então é um excesso de cuidado com um excesso de negligência, né? Então isso também causa uma bagunça na cabeça da pessoa, onde ela não sabe qual é o lugar dela, né? O que ela faz, o que ela tem que fazer, o que ela tem que aceitar. E tem pessoas que viveram tanto na negligência que quando recebem afeto não aceitam, têm medo daquele afeto, não se entregam. Aquilo é perigoso, aquele caminho não foi trilhado ainda, e às vezes ele não foi trilhado por ninguém do sistema familiar. E fica um caminho perigoso, fica um caminho assim que é muito difícil ainda de andar. Então tem muitas questões que quando a gente vem para a terapia é onde a gente pode, né, e olhando para isso, eu faço os apontamentos, as interpretações, você vai e volta para casa, porque assim a terapia ela começa quando ela termina, porque aí você vai embora e eu brinco, né? As pessoas elas vão embora da terapia e que elas vão colocar em prática aquilo que elas viram, aquilo que eu pontuei, elas vão começar a se observar, né? É muito importante. A Pri coloca, eu também terminei um relacionamento de 2 meses muito intensos, há mais de 9 anos, e ainda sinto falta da pessoa, mesmo estando casada com outra. E essa pessoa antiga aparece quando quer. Pois é, e aí, de alguma forma, você se sente vista. Nossa, mas vocês já passaram 9 anos, ele ainda me procura. Nossa, eu devo ser uma pessoa inesquecível. Olha, ele vem aqui, ele mexe com as minhas emoções, mas aí ele vai embora, né? Então, será? Aí a gente se coloca num lugar, tem alguma coisa de errado comigo, e aí você também fica nessa dualidade, você não se entrega para esse casamento, vem essa pessoa, e tudo que é muito intenso, todas as relações que começam com muita intensidade, com 1 semana, 2 semanas já estão morando juntos, já se amam, já querem casar, toda relação que inicia com muita intensidade, ela tem ali um cheiro de relacionamento que não é saudável, é muito controle. Então o outro quer saber, nossa, mas o outro vem me buscar no trabalho e já me liga, quer saber onde que eu tô. Nossa, eu nunca tive esse cuidado, ele vem aqui. Nossa, esse é o pior. Se vocês já viveram, ou estão vivendo, ou conhecem alguém que está vivendo, envia essa live, né? Às vezes não é bom nem pontuar porque o outro não vai conseguir acessar.
mas toda relação que começa com essa intensidade, ela tem um controle por trás. E a Pri coloca, causando uma bagunça muito forte no meu emocional. Porque aí você fica, né? Você não sabe se o outro vem, aí você invalida os seus sentimentos, logo você não sabe validar suas emoções, porque o outro vem com essa intensidade. Então eu vou convidar vocês para que a gente possa fazer um exercício agora. E lembrando que a partir da semana que vem, a gente vai começar um grupo. Olha só, Priscila, né, colocou, pior que o meu relacionamento era calmo e leve. Olha só, e aí eu já imagino a bagunça que fica na sua cabeça, né? Então, mas ao mesmo tempo, quando você fala, foram 2 meses muito intensos e ele volta, né? E às vezes o outro ele não está disponível para viver uma relação que você vive hoje com o seu marido, né? Então, e a partir da semana que vem, às 7h30, a gente vai começar um grupo terapêutico, onde nós vamos falar muito sobre essas questões de dependência emocional, vamos fazer os exercícios para que você possa. Então, para quem que é esse grupo? Esse grupo é para quem já faz terapia, para quem ainda não faz terapia, mas que se identifica com os conteúdos que eu passo aqui, para aquelas pessoas que sentem que, não, eu ainda não estou preparado para uma terapia individual, mas eu quero ir lá para o grupo. Pode ser que eu não vou querer me expor a outras pessoas, porque assim, sempre quando um grupo se forma, eles têm uma conexão, tem ali uma história que vai ser abordada naquele dia, no grupo, que vai fazer muito sentido. E a gente que já viveu nesse lugar da dependência emocional, da codependência, ele faz com que a gente precise de outras pessoas para que a gente possa se apoiar. No sentido não de se tornar dependente, não, mas no sentido de olhar e falar, nós não estamos sozinhas, porque como eu falei, né, até pouco tempo atrás eu não sabia que eu tinha esse mesmo movimento de querer ajudar demais, de fazer demais, de pôr a capa, né, da salvadora e de não, eu quero te ajudar, vem, sai desse buraco, você vai sofrer. Não, esse é o movimento, o outro vai precisar passar o perrengue. Sabe aquela história, se não for por o amor, vai ser pela dor? E aí a gente quer fazer esse movimento, mas na verdade é a gente que precisa pegar e atender, aprender a atender as nossas necessidades, aprender a temperar a nossa vida com o tempero que a gente quer experimentar e não com o tempero do outro. A gente precisa compreender. Sim, olha, a Débora colocou, eu já faço terapia há 8 anos, acho fundamental. Sim, porque tem muitos colegas que, assim, a gente vai para terapia, mas nem sempre a gente vai trazendo esses conteúdos, ou às vezes a gente, né, estaciona em algum lugar, a gente faz... E quando a gente está no grupo, a gente se fortalece. E eu lembro, quando eu estava no 3º ano da faculdade de psicologia, que eu fiz o meu trabalho de psicologia social o ano todo, né, no grupo dos Alcoólicos Anônimos. E eles têm um trabalho fantástico, porque eles sentem, eles estão lá, eles se apoiam, tem aquela filosofia dos 12 passos, né, de todos os anônimos, né, os grupos anônimos. E aí o que eu percebia? Né? Tinha as pessoas que eram os dependentes, que eram os alcoólicos, e tinha a salinha da família, porque às vezes era muito legal quando vinha a família, né? Então vinha o alcoólico e vinha a esposa, vinham os filhos, que é o grupo, o Al-Anon. E o grupo Al-Anon ali tinha ali aquele contexto, às vezes não com toda essa clareza que eu estou trazendo para vocês, mas a maioria dos familiares, sem ter consciência, eles reforçam o dependente. Reforçam porque é aquela mulher guerreira, é aquela mulher, olha, ela vem, ela traz aquele questionamento. Eu que levo a casa nas costas, eu que faço tudo. E ele chega à noite, ele gasta todo o pagamento, eu tenho que ir lá trabalhar. E aquela mulher, ela só se sente amada naquele lugar. Ela aprendeu que amor, né, é peso, amor e sofrimento, porque logo aí a gente vai estudar a história dessa mulher. Essa mulher, ela vivenciou também um pai alcoólico, uma mãe que não falava daquele problema, aquela situação, olha, seu pai chegou desse jeito e não fala. E tem pacientes que chegam para mim que elas demoram para falar que o pai, ele era dependente, ele era adicto. Porque isso não era falado, meu pai bebe uma cervejinha, o pai faz isso, né? Mas não, tinha sim uma doença naquele sistema.
E quando tem um alcoólico, quando tem um dependente no sistema, né, naquela família, a família é adoecida. Aquela criança que eu atendia, né, que eu ia lá fazer a triagem, que a gente enviava a cartinha para os pais, falava, olha, nós estamos aqui vendo que tem algo que pode atrapalhar o desenvolvimento biopsicossocial da criança, vamos conversar. Eram poucos os pais que vinham, porque eles não querem falar do problema, não falamos do problema aqui. A gente não acessa esse problema, a gente dá conta, porque tem uma mulher guerreira, tem alguém segurando o peso dessa família. E eram essas mulheres. Eram as mulheres que elas aprenderam que nesse lugar elas tinham que suportar, porque a mãe suportou, a avó, porque ela faria diferente. Então sempre tem uma dinâmica, então é a filha que cuida do pai, é a filha que está ali naquele lugar. Então a gente precisa entender qual é o lugar que você está ocupando. E às vezes, eu mesmo trabalhei por mais de 10 anos na psicologia e eu não tinha o conhecimento da sistêmica, né? Da visão sistêmica das constelações familiares. E aí o que acontece? A gente não trabalha esse todo. Então, antes chegava a pessoa, era só a pessoa que eu estava ali conversando, tinha ali uma evolução, mas demorava. Quando a gente expande para o campo sistêmico, né, quando a gente vai olhar para a família, mesmo ali no Al-Anon com o AA, aquelas questões, a gente era sempre a família a vítima e o dependente, o vilão. E a gente não entendia que tinha esse movimento. Né? E aí quando a gente vai olhando a fundo, que a gente olha para aquela situação, que a gente vai, sabe, aí quando chegou a constelação na minha vida, assim, expandiu. Foi aonde falou, olha só a questão, olha para você, né? Olha, porque você só pode levar as pessoas até onde você foi. Então eu fui olhando para mim, eu fui me trabalhando mais com esse olhar desse campo. Então vamos olhar para tudo isso, vamos olhar para aquele sistema, aquela mulher que sem perceber reforça, porque se aquele homem sair do lugar, ela perde o título de mulher guerreira. Então, sabe, são situações que são pesadas, né? Aqui a Cris falou isso, não se sentir sozinha, isso uma vai apoiando a outra, são histórias que às vezes não tem vamos dizer, essa questão tradicional, nossa, assim, é muito visível, não tem coisas como eu falei. Quando eu pergunto para vocês, você se sente desconfortável quando tem alguém em pé e você está sentada? É algo tão sutil. Não, eu deixo todo mundo passar na frente, não, eu não sei sonhar, eu não sei pedir o prato que eu quero. Tudo isso, né, tá ali mostrando, denunciando o que está acontecendo com você, o quanto você não está assumindo o protagonismo da sua vida, o quanto você está deixando a sua vida de lado para colocar outras pessoas. E tem muitas pessoas querendo viver duas vidas, e quem vive duas vidas não vive nenhuma. A Fabi colocou, é igual o amor exigente, eu participo, muito bom, foi lá que descobri esses comportamentos, olha só que maravilha. Pri, vou precisar sair. Boa noite, pessoal, tudo bem. Então vamos lá para o nosso movimento. Vamos, se vocês estiverem com a perna cruzada, vocês vão descruzar as pernas, se você puder colocar os pés no solo, pode pôr, se não, se estiver deitada, pode ficar aí deitada, a gente vai para o nosso movimento para que vocês possam sentir o que está acontecendo com vocês. Vamos se conectar com o corpo. Então, vamos deixar o que é de fora lá fora, trazer atenção para o aqui, para o agora, para o momento presente. Vocês vão apenas respirar. Vão respirando. Isso, vão se conectando com o corpo, com as batidas do seu coração, deixando o que é de fora lá fora. Agora é o seu momento, é o aqui, é o agora. Isso. Vá respirando, vá se conectando com você, com o seu corpo. E apenas respire. E nesse momento, vá imaginando e visualizando como se você tivesse com uma grande luz circulando todo o seu corpo. Isso, você vai percebendo o movimento de espiral. Essa luz, ela vai contornando o seu corpo, contornando, fazendo um desenho em espiral, até chegar no seu centro do seu corpo, bem próximo ao seu abdômen. Isso, você vai sentir como se tivesse algo pulsando,
O ar entra, o ar sai e você sente uma pulsação, uma leve pulsação no abdômen. Respire e vá sentindo essa pulsação, esse movimento, que também tem uma conexão e uma sincronicidade com o seu coração. O centro do seu corpo vai vibrando com o seu coração. E você vai sentindo esse movimento. Você vai sentindo essa vibração do seu corpo, do centro do seu corpo com o seu coração. E vai sentindo, se conectando, esse movimento, essa vibração acontecendo no seu corpo. E nesse estado de profunda conexão, você vai imaginar e visualizar você andando em um grande parque com um gramado verde, cheio de árvores, plantas, cheios de flores. É um lugar que está com uma temperatura agradável, um clima bem leve. E nesse momento você vai sentar no centro desse lugar. E você consegue olhar tudo à sua volta. E você vai conseguir perceber que existem pessoas, situações que você está conectado. Hoje a sua vida tem uma leve conexão com essas pessoas e pode perceber que você no centro é como se saíssem raios luminosos para essas pessoas. Vão ter raios que vão estar mais iluminados e raios com uma luminosidade menor. E você vai sentindo, respirando, inalando, exalando e percebendo a distância que essas pessoas estão de você, a força e a luminosidade que esses raios estão quando eles se conectam com o outro. E vai ter uma pessoa em específico que a luminosidade está brilhando com mais intensidade. E você vai percebendo, veja, quando você vai respirando, vão ter raios que eles vão se desfazendo sozinhos. Só que vai ter um específico que vai insistir em ficar. E é para essa pessoa que você vai olhar. É para essa pessoa em específico que você vai olhar, vai respirar. E você vai perceber, nesse momento, perceba se essa pessoa cuida de você ou você cuida dessa pessoa. Se essa pessoa, você que cuida, você que ajuda, você que está sempre à disposição para ela, olhe para ela e você vai perceber que do seu lado, a criança dessa pessoa está aí. O adulto está lá, mais distante, mas a criança dela está ao seu lado. Você vai olhar para a criança dessa pessoa com muito respeito, com muita dignidade. Respira fundo e você vai dizer para ela: eu não posso mais cuidar de você. Você tem todo o direito de ser feliz, de ser vista, mas quem cuida de você agora é essa pessoa. E você vai apontar o adulto dessa criança. E você pode levar até lá. Perceba como é fazer esse movimento. De levar a criança dessa pessoa que você cuida, que você faz demais, para ela. Agora, você vai sentindo como é esse movimento de levar, de dar essa responsabilidade, de devolver a responsabilidade desse adulto para com essa criança agora. Agora, se você sentiu que essa pessoa que apareceu aí é a pessoa que está sempre fazendo tudo para você, cuidando de você, e você não se vê sem ela, você vai perceber a sua criança ao lado dela e ela vai devolver a criança para você. E ela vai dizer: você é a pessoa mais importante que essa criança precisa hoje. Eu não posso me responsabilizar por ela.
e receba. Abra os braços e receba a sua criança. E você, que cuidou demais dessa criança para o outro, olhando para esse outro como criança, devolve a responsabilidade para o adulto dela. Nesse momento, olha como fica leve. Perceba, se permita estar nesse lugar da leveza. Se ainda é difícil, se você sente que o outro ainda não dá conta, respira e afirma: eu estou buscando caminhos para entregar essa criança para você. E eu estou buscando caminhos para cuidar da minha criança. E nesse momento, você se levanta desse grande círculo, começa a ir em direção numa grande árvore e lá está a sua criança. Agora, você que olhou para a sua criança, traz a sua criança junto com você e se aproxime da árvore. E você que entregou a criança para o outro, para o adulto, você vai olhar para a sua criança e sinta quem precisa mais de você, a criança do outro ou a sua criança. Respira, quem precisa de você, a sua criança ou a criança do outro. Perceba, você está no meio. Qual é o seu movimento de seguir para acolher a sua criança ou para voltar e ficar com a criança do outro? É você quem escolhe. Respira 3 vezes profundamente, tomando consciência de onde você está, daquilo que você sentiu, percebeu. Vai voltando, inalando, exalando, eleva os braços, alonga o seu corpo, movimente seus pés, isso. E volte, e volte. E se você puder, sinta aqui, divida comigo, veja o que chegou aí para você, que é importante, para que eu possa tirar aqui uma mensagem para vocês. E lembrando que na semana que vem, o mesmo horário, nós vamos dar início ao nosso grupo de expansão de consciência, esse grupo terapêutico que auxilia vocês a se reconhecerem, a perceberem qual é o lugar que vocês estão, a fortalecerem esse movimento de vocês entregarem a criança do outro. E nesse momento também perceberem, né, que hoje você pode sim ser o adulto que a sua criança não teve. Cada um cuida da sua criança, cada um cuida de si. Aí sim a gente consegue caminhar, né, por relações e ambientes saudáveis. Vamos aqui esperar vocês, o que vocês sentiram. Olha, a Leide colocou. Senti que eu era cuidada e senti medo quando ele me entregou a minha criança, uma insegurança. Olha só que percepção. Pois é, a nossa criança, ela é nossa responsabilidade. Vamos ver qual é a mensagem que vem para você. Respira. Eu respeito o seu destino. É a mensagem que veio para você. Eu respeito o seu destino. Olha lá. Vamos ver o que a Pri colocou. Levei a criança do meu marido para ele e ela queria de todas as formas ficar comigo. Mas fui firme e consegui ficar com a minha criança. Olha que interessante, Pri. Muito bem, é isso mesmo. Então, quando você se vê nesse lugar, né? Faça esse movimento, né? Vamos olhar para ele, né? Como adulto. Agora ele dá conta, ele quem cuida, para que você possa sair desse lugar, né? Esse lugar de mãe. Vamos respirar, vamos ver qual é a mensagem que vem para você, a mensagem sistêmica. Nada é por acaso, nada é por acaso, olha só. A Maria, nossa, acabei de entrar, aí já fiz o que você pediu, mas ficou tudo confuso. Olha, vamos ver qual é a mensagem que vem para você. Volta e faz, né, esse exercício de novo, porque vai ser importante para você. Assista a live. Olha a mensagem que vem para você. Eu estou e estarei sempre com você. A Cris colocou, Pri, eu não vi ninguém, não pensei em ninguém. Será que eu ainda preciso refletir mais?
se permitir, né? Se permitir acessar esse campo de informações que está aqui à disposição, a serviço da nossa vida, né? Então, às vezes você não tem essa experiência, né? Você não tem essa prática ainda de se conectar, ainda tem uma resistência, mas vamos ver qual é a mensagem que veio para você, Cris. Respira aí. Eu não consegui lidar com isso. Eu não consegui lidar com isso. Então, tem alguma coisa aí que tem uma resistência que você ainda não consegue acessar. A Fabi, vi meu pai, mas fiquei leve depois. Que bom! Vamos ver aqui, Fabi, qual é a mensagem que vem para que você possa, né, refletir. Respira aí. O oposto da vida não é a morte, é a indiferença. Olha só, Fabi. O Fabrício colocou: eu errei muito na minha vida, comigo e com as pessoas que eu gostava e estavam próximas de mim. Eu senti que minha criança estava sozinha e agora eu preciso cuidar de mim e viver bem e completo. Pois é. Porque quando a gente acessa essa consciência, que a gente percebe que agora é a gente que cuida, a gente que é o adulto, a gente precisa ser o adulto que a nossa criança não teve, é aí aonde a gente preenche, né, esses espaços. E vão ter espaços que vão ficar vazios mesmo, e a gente vai precisar lidar com isso, né? Fabrício, venha para o grupo semana que vem, né? Me acompanha. Vamos ver qual é a mensagem que vem? Eu respeito as suas escolhas. Eu respeito as suas escolhas. É a mensagem que vem para você. A Leide agradeceu, a Pri também agradeceu, que bom. A Gi colocou: me senti muito mais leve, que bom. Vamos ver qual é a mensagem que veio para você, Gi. Respira, inala, exala. Toda doença vem como resolução de um conflito. Olha aí. Toda doença, toda situação, ela vem como uma resolução. A Cris agradeceu, vou refletir sobre qual é essa possível resistência. A Fabi também, que bom, que bom. E eu espero vocês, né, quem sentir de participar dos nossos grupos, que vão ser a cada quinzena. Vocês podem entrar em contato comigo, né, manda uma mensagem pelo direct. Nós vamos iniciar já na próxima semana, a próxima quarta-feira, às 7h30, para que a gente possa fortalecer esse movimento, para que a gente possa aprender a ter a nossa autonomia emocional, para cuidar da nossa criança, porque quando a gente cuida muito do outro, o que vai acontecer? A gente deixa a nossa criança de lado, a gente se deixa de lado. Então o movimento agora é aprender a acolher essa criança, aprender a sonhar, a entender e compreender que é possível. A Gisele colocou: senti a criança da minha mãe, acredito que eu preciso liberá-la. É isso mesmo, pois é. Quem teve dificuldade em entregar a criança do outro vai precisar fazer mais vezes, porque a gente acha que o outro não dá conta de viver a própria vida e as próprias escolhas. Mas elas sim, né? Entenda que quando a gente chegou na vida dessas pessoas, elas já sabiam se cuidar, elas já sabiam. Então, para quem está aí cuidando muito da mãe, quando a gente chegou na vida da nossa mãe, ela já tinha feito as escolhas dela, ela já era uma adulta e ela já estava sabendo escolher da forma dela. Então, a gente precisa aprender a respeitar o destino que o outro escolheu viver e também tomar muito cuidado para que o passado dos outros não interfira agora nos nossos sonhos. Vamos ver? Gi, respira aí, vamos ver qual é a mensagem que vem para você. Olha, sem querer, veio duas cartas. Eu libero você para seguir adiante, tá vendo? Olha só que conexão e sincronicidade desse campo. Eu libero você para seguir adiante e o mantra que vem para você: eu afirmo agora para o meu coração: paz, amor e gratidão. Pois é. Então, volta, assista essa live novamente, faça o exercício que é muito importante. Tá bom? Eu agradeço vocês, a contribuição, o dinamismo da live, quando vocês também compartilham, quando vocês, né, deixam aqui, partilham, é muito bom, é muito saudável, porque a gente começa a se reconhecer, o outro também, a gente tem muitas questões que a gente precisa falar, porque uma coisa é a gente só pensar, outra coisa é quando a gente verbaliza, e verbalizar é muito importante. Então, vocês, né, encaminhem essa live para que outras pessoas possam estar com a gente no grupo que vai se iniciar na próxima quarta-feira, às 7h30 da noite. Até lá, uma boa noite e um bom descanso.